A CIMED pagou 424 milhões de dividendos, mesmo com fluxo de caixa negativo. E essa decisão pode ajudar a sua empresa a pagar menos impostos. Eu sou Luiz Cubidios, CEO da Cortex, e será que nós podemos eleger isso como um dos planejamentos tributários mais inteligentes dos últimos tempos? Bom, o João Adib está de parabéns, obviamente. Além desse feito, eu admiro muito a estratégia e o crescimento da CIMED, é uma grande empresa brasileira. E, bom, eu vou te explicar como isso foi possível e como empresas menores, né, muito menores que a CIMED, podem se beneficiar dessa estratégia também. Então, o que essa empresa fez, né? Ela teve um lucro contábil menor em 2024, teve um fluxo de caixa operacional negativo e, mesmo assim, ela conseguiu distribuir para os seus sócios 427 milhões em dividendos, o que para os sócios foi uma alegria sem fim, né? E para pagar esses dividendos, eles tomaram 450 milhões em dívida, né? A gente está falando de empréstimos e mais uma operação de mercado de capitais, que são debentures, que inclusive a Cortex ela auxilia alguns clientes aqui também através da nossa área de mercado financeiro nesse tipo de operação. Ou seja, a empresa ela se endividou para pagar os sócios, né, honrar esses dividendos. E isso, à primeira vista, parece até um pouco estranho, né, financeiramente, mas o nosso assunto aqui central sempre será o tributário. Então, os juros dessa dívida, eles podem ser dedutíveis do LALUR, por exemplo? Se a resposta for sim, aí surge uma estratégia clássica, né, de alavancagem tributária, e é aqui que começa a fazer sentido e demonstra a genialidade aí do que a CIMED fez. Então, como que funciona o ganho tributário? A gente tem que entender primeiro como que funcionam os dividendos no Brasil, né? Então, eles não são dedutíveis para a empresa, eles não geram economia tributária, mas e juros de dívida? Será que muda isso de figura? Totalmente. Isso sim, isso é classificado como despesa financeira, então eles podem reduzir o lucro da empresa e aqui, como eu disse, começa a fazer sentido o assunto. Então, por consequência, se eles diminuem o lucro da empresa, eles também vão diminuir imposto de renda e a CSLL, por consequência. Ou seja, sem dívida, lucro tributável alto e mais impostos. Com dívida, lucro tributável menor por causa dos juros, né, desse empréstimo e, por consequência, menos impostos. Bom, vamos pensar aqui num exemplo prático, né? Então, pensa numa dívida de 450 milhões, a um juros médio aí de taxa Selic, 12% ao ano, 15% ao ano, né? E aí, despesa de juros de 54 milhões, a gente está falando, se a empresa tiver no regime certo, né? Ela, entre imposto de renda e contribuição social, se a gente for pegar uma alíquota aí de 34% sobre os 34 milhões, a gente está falando de 18,3, 36 milhões por ano de economia através dos juros, de uma operação tributária bem estruturada. Então, nesse caso, o governo acaba pagando em conjunto, né, o custo dessa dívida via economia tributária. É o que está na regra, né? É fantástico, inclusive. Mas, bom, esse foi um exemplo prático, mas nem tudo são flores aqui. Nós temos, inclusive, uma nova regra, a Lei 15.270 de 2025, ela trouxe limites para essa dedução de despesas financeiras. Então, em algumas situações, especialmente quando há endividamento para distribuir lucros, que é o caso aqui, né, existe uma potencial caracterização de planejamento abusivo na parte tributária e financeira, aí aplicam-se regras próximas ao limite do EBITDA, por exemplo. Então, a análise ela passa a ser se a dívida está respeitando alguns limites estabelecidos nas normas e se sim, essa economia vai continuar dedutível, tá? Agora, se ultrapassa ou tem um certo abuso aí realmente essa estratégia ela pode ser glosada e a gente está falando de autuação da Receita Federal. Agora, como eu falei, como que essa estratégia da CIMED pode ser utilizada para uma empresa menor, né? Como que consegue fazer isso?
conceitualmente, a gente está falando da mesma operação. A lógica vai seguir a mesma regra. Então, a empresa toma uma dívida, né, via empréstimo ou uma operação de mercado de capitais, paga os dividendos aos sócios e isso vai deduzir de juros como despesa financeira e vai reduzir lá imposto de renda e contribuição social. Agora, num caso prático aqui, como que uma pequena empresa, né, uma empresa menor que a CIMED, a gente está falando de uma infinidade de empresas no país, tendo em vista o colosso, né, gigantesco que é a CIMED. Então, vamos tentar trazer aqui para uma realidade de uma empresa menor. Primeiro, a gente tem que começar a pensar no acesso ao crédito, né? E aí eu até reforço aqui, a Cortex tem dentro da área de mercado de operações financeiras uma área de crédito, tanto o crédito mais tradicional, né, o endividamento via empréstimo, como operações de mercado de capitais. Então, a gente auxilia aí os nossos clientes a encontrar algumas boas opções nesse sentido. Então, no caso da CIMED, ela consegue, né, fazer a emissão das debêntures, nem a maioria das empresas menores não vai conseguir fazer isso, e aí ela também consegue estruturar um crédito com acordos muito melhores, né, com os bancos, sem falar nas taxas que são infinitamente menores que a CIMED consegue acessar e o empresário menor não vai conseguir acessar. Né? Vai acabar pagando juros mais altos, tem um limite muito menor de crédito e com certeza essa estratégia de tomar uma dívida para pagar dividendo ou uma retirada dos sócios vai ser muito questionado pelos bancos ou pelos credores para liberar um crédito para uma empresa menor. Então, assim, e aí quando a gente pensa em dificuldade de acessar o crédito, taxa de juros mais alto, se o custo desse dinheiro ele for muito alto, aí essa economia fiscal ela já não vai compensar tanto, né? Então, em resumo, uma empresa menor consegue fazer a mesma estratégia? Consegue, mas faz mais sentido para empresas que têm um faturamento aí de algumas dezenas de milhões por ano, fica mais palpável utilizar a mesma estratégia. Então, assim, no caso de uma empresa menor do que esse perfil que eu estou falando de algumas dezenas de milhões de faturamento por ano, vai precisar de uma análise caso a caso, né? Uma análise mais tailor-made, aí, sob medida. Então, não se descarta de uma maneira primária a estratégia, mas ela não vai ser tão automática assim a tomada de decisão, o raciocínio. Então, é uma estruturação aqui, né, tributária mais financeira, que resume muitas vezes o dia a dia do que a gente leva para os nossos clientes aqui na Cortex. Então, assim, se você é um empresário que fatura, vamos colocar aí de 15, 20 milhões ano aproximadamente, dá para você estudar esse tipo de operação? Totalmente. Faz muito sentido. Ainda mais com a reforma tributária agora, essa nova regra de divisão de dividendos, faz muito sentido você trazer capital para a empresa através de um endividamento estruturado, né? Seja uma operação de empréstimo padrão ou uma operação de mercado de capitais, e a Cortex pode te auxiliar nisso. E com isso, você acessando essa receita, injeta capital na empresa, faz uma série de questões e essa dívida vai te ajudar aqui na dedução de alguns impostos que são obrigatórios da empresa e no fim da conta, tudo isso vai fazer muito sentido. Então, para vocês que estão vendo esse vídeo se interessarem, seja você contador, advogado, ou o CEO, o proprietário da empresa, vem conversar com a Cortex, vamos entender se isso se aplica à sua empresa, se faz sentido, vamos fazer conta junto e se fizer sentido, a gente estrutura essa operação para vocês. Obrigado, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que possa ser interessante e se é tributário, é Cortex.